Muito bom dia, pessoal, minhas queridas, meus queridos. Hoje a nossa live vai ser sobre um tema muito importante, como todos são. Porém, domingo agora é celebrado o Dia das Mães. Talvez você fale, mas todos os dias são os dias das mães. Ok, mas você então trata todos os dias com a mesma atenção? Talvez você diga todos os dias são dia dos namorados, tarará, mas todo dia você faz então como você faz no dia em que é, popularmente destacado, sugerido, colocado como Dia das Mães. Então hoje nós vamos falar vamos refletir de uma maneira mais profunda sobre o nosso lugar como mães, como mulheres, a força do feminino curando gerações é especial. Eu quero, por favor, pedir para você que você convide seus contatos, as suas amigas, as pessoas que você ama, para que você, juntamente comigo, nós aqui exploremos esse tema muito relevante e talvez esteja sendo, ao invés de uma bênção para você, esteja sendo um impedimento no cumprimento deste chamado, que é ser mãe, mulher, e vamos falar sobre isso. Combinado? Quero pedir para você, então, enviar os seus avisos, e eu estou fazendo aqui a mesma coisa, para nós começarmos este tempo precioso de conhecimento, de autoconhecimento, aprofundando este entendimento para que a gente viva plenamente o benefício dessa posição. Estou aqui mandando e já nós já vamos continuar esse devocional. Vamos lá. Tem bastante gente aqui. Você tem bastante gente aí também, né? Então vamos chamar essas queridas, esses queridos para este tempo tão importante para nós. Combinado? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Me deem um feedback aqui sobre o som. Tá tudo certo? Para nós já darmos continuidade a este tempo. Tô me ajeitando aqui também. Vocês estão me ouvindo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje eu quero convidar você a olhar mais para dentro, a olhar, a mudar o foco, a mudar a tua ótica. Quero falar com você hoje sobre a nossa força como mulheres. Talvez você, assim como muitas vezes nós fazemos, como eu já fiz muito, ainda presto muita atenção para que isso não aconteça, nós nos perdemos em meio a essa força, porque sim, nós somos fortes, mas qual é essa força? Para que é essa força? Qual é essa força? Bom dia, Bruna, Miriam, sejam bem-vindas. E nós temos que entender qual é realmente o nosso papel, qual é o nosso impacto nas gerações que se seguem. A importância, preste atenção nisso, a importância de nós estarmos íntegras, para que nós consigamos entregar aquilo que nós temos de melhor. Porque sem essa inteireza,
esse conhecimento, dificilmente nós vamos conseguir passar para quem quer que seja, muito menos para os nossos filhos, aquilo que nós temos de melhor. Porque nós só vamos conseguir transmitir aquilo que nós temos. E hoje nós vamos falar sobre a força do feminino, da mulher. Ser mãe é mais do que um chamado. É mais do que celebrar domingo. Ser mãe é um chamado. Eu quero que você entenda isso, que você... Tô tentando. Consegui aqui, Miriam, consegui. E o que faremos? Estou resolvendo uma situação técnica aqui, queridos. Então, nós vamos hoje, aqui pelo Instagram, a gente vai falar sobre esse assunto tão importante. Eu quero que antes de nós começarmos neste tempo, que eu tenho certeza absoluta que vai abrir os seus olhos, eu quero que você convide, curta aqui para mim, para que o Instagram entregue. Se você puder clicar no coraçãozinho aqui, interagir, porque aí a gente também faz um movimento aqui para que essa live chegue ao maior número de pessoas. Eu já fiz aqui os meus convites. Se você puder comentar, isso aí vai ajudar a gente a entregar essa live, a fazer com que o Instagram trabalhe aqui conosco, né? Trabalhe juntos, para que este tempo, esta live chegue para o maior número de pessoas possível, porque esse tema é um tema muito importante, gente. Este tema é um tema que cura famílias, primeiro nos cura. Então eu peço que você aqui me ajude, que você comente, que você aperte aqui o coraçãozinho, coloque algum emoji, porque isso indica que há uma interatividade e que há que está sendo bom, que está sendo relevante. E, gente, realmente é relevante. Cura para as próximas gerações, porque talvez você diga assim, mas eu não sou mãe ainda, mas você gera ambientes, você gera ideias, você gera oportunidades. Então, eu quero falar para você, o que a gente está fazendo aqui nessas palavras de vida? Aqui esse tempo, ele é específico e pensado e produzido para, olha o tema, olha o nome da nossa live, Palavras de Vida. É para produzir vida, a vida que já está aí dentro de você. Ativar essa vida. Então, se você puder compartilhar, se você puder aí, obrigada quem está apertando aí os coraçõezinhos, porque esse vai ser o caminho para que o Instagram, ele consiga entregar. Convide, mande para sua mamãe, mande para sua amiga, mande para sua colega de trabalho, porque talvez... E eu creio nisso, que existem, com certeza, pessoas que só você vai alcançar. Eu não consigo. Então, se você, ao alcance da sua mão aí, você conseguir enviar esse recado, chamar, comentar, apertar aqui o coraçãozinho, existem pessoas que só você vai alcançar. E elas estão esperando a cura delas, esse abrir de olhos, essa consciência, ela está a um passo aí do seu clique. Então faça isso, entenda o seu poder, a sua posição, o seu chamado, a sua importância. Se você está aqui, é muito importante que você esteja, né, inteira. Começamos falando da live, não é? Na live, que para que nós consigamos transmitir toda a força que nos foi atribuída por Deus, para que nós consigamos transmitir, você vai ter que estar inteira. E o tema da nossa live hoje, eu vou dizer para você que você só vai conseguir, nós só vamos conseguir transmitir
inteiramente aquilo que temos e o que somos se nós estivermos com o nosso feminino curado. A força do nosso feminino. Talvez você esteja empregando esta força de uma maneira errada, ou talvez não esteja usando propriamente dita as suas forças. Você sabe quais são essas forças? O feminino curado, gente, o feminino curado, ele gera gerações corretas na sua posição, gerações inabaláveis. E hoje nós vamos falar sobre o nosso lugar como mulheres, como mães, como geradoras de vida, curadoras de gerações. Você é o termômetro da sua casa, do seu lar. E eu quero convidar você hoje a olhar para dentro de você. Porque nós acostumamos a olhar muito para fora. A gente aprendeu a questionar, a julgar o que está aí fora, mas dificilmente temos a intenção, fazemos com intencionalidade esse olhar para dentro. É isso que transforma. Não é de fora para dentro, gente, é de dentro para fora. Eu quero mostrar para você hoje, fazer com que você enxergue a sua força como mulher, o seu papel verdadeiro nas gerações e também, e muito seriamente, que você entenda a importância de você estar inteira, de nós estarmos inteiras, conscientes de quem somos, o porquê estamos ali e do nosso valor, para que aí sim a gente consiga entregar o nosso melhor. Porque se nós não estivermos inteiras, nós não vamos entregar o que nós temos que entregar. Entende? E domingo agora é o Dia das Mães. É um momento de honra, sim, mas também é um momento de consciência. Se nós pegarmos todas os nossos pontos, as nossas observações e entender que tudo isso deve nos trazer consciência, porque, gente, mãe, fica muito lindo, né? Dia das Mães, vai lá, compra uma lembrança, mas mãe é muito mais do que uma simples comemoração, esse tempo. É um tempo de entender mais profundamente papéis. Mãe não é só aquela que gera no corpo. Talvez você esteja aí e falar, mas eu não sou mãe ainda, então essa live não é para mim. Se você é mulher, é para você. Mãe não é só aquela que gera no corpo, gente. É aquela que nutre, gera, nutre com palavras, nutre, ela firma raízes. Este é um papel que foi atribuído a nós, mulheres. Você, mulher, preste atenção, você transmite identidade para os teus filhos, para as pessoas com as quais você convive. Você está entendendo o tamanho do seu poder, do seu impacto, do seu poder de ação? Mesmo que você não tenha filhos biológicos ainda, o seu feminino, ele gera. O seu feminino gera vida, gera ideias, gera ambientes. O seu feminino gera afeto. Quero falar aqui, manda, gente, convida. Vamos falar quais são as características do feminino. Talvez você não esteja usando essa força, esteja usando outra, e isso não esteja lhe trazendo resultado. Qual é a força que gera vida? Qual é a sua força? Gente, sensibilidade é uma força do feminino. Intuição é uma força que nos foi atribuída. É força, gente. Coragem. Você já percebeu como você sente o ambiente? Sim ou não? Fala pra mim aqui. Confirma pra mim se isso é real ou não. Você entra nos lugares e você sente. Você sente o ambiente, mesmo que ninguém diga nada. Diz pra mim se isso não é real. Você já percebe que tem alguma coisa fora do lugar. Essa é a força da sensibilidade. Preste atenção para não confundir sensibilidade com fraqueza. Sensibilidade não é fraqueza. Sensibilidade é potência, desde que você saiba usá-la. Desde que você haja e faça isso com consciência.
Porque sem consciência, sem entendimento, existem os desequilíbrios. Sem consciência, sem entendimento, a sensibilidade ela vira fragilidade. Ela perde o seu propósito. Por isso que a consciência é algo tão importante. Em que área? Fala pra mim, em que área da sua vida você está precisando de força ultimamente? Escreve pra mim. Talvez você esteja precisando ser mais paciente, mais amorosa, mais acolhedora, mais calorosa. Diz pra mim, se você consegue identificar alguma área da sua vida que você precisa de mais força. A força, presta atenção no que eu vou te dizer que é muito importante. A sua força, ela não está no que você faz. Talvez você esteja esgotada, você esteja acabada, desgastada, tentando fazer a qualquer custo, mostrar esse valor e a sua força naquilo que você faz. A sua força está naquilo que você é. Olha aqui a Miriam, eu preciso de mais confiança. E você, fala pra mim aqui, o que mais que você precisa? A nossa confiança aqui, nesta terra, no quesito humano, ela vem naquilo que nós nos preparamos. Quanto mais você se prepara para algo, mais essa confiança aumenta. Agora, num outro patamar, num patamar espiritual e emocional, a sua confiança, ela está no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento, no descobrimento da sua identidade, não no que você faz, mas em quem você é. Se você não sabe quem você é, você vai tentar usar isso, essa força, de qualquer maneira para tentar provar por causa da sua falta de identidade verdadeira. Há muito perigo no desequilíbrio. Há muito perigo. No desequilíbrio, a sua qualidade vira um desafio, vira um defeito. Talvez a sua qualidade desequilibrada está sendo a causa, a raiz dos seus maiores conflitos e problemas. Já pensou nisso? Nos meus atendimentos, eu tive um atendimento ontem maravilhoso e a pessoa ela é extremamente delicada, calma, sensata. E isso são qualidades maravilhosas. Mas o excesso delas, o desequilíbrio delas, faz com que a pessoa se anule. Faz com que a pessoa se apague, fique sem ação, fique sem foco. O perigo do desequilíbrio. Uma pessoa, uma mulher, gente, que queira dar conta de tudo. É impossível dar conta de tudo. Essa força colocada no fazer em excesso pode tornar a pessoa, essa mulher impaciente, essa mulher distante. Não é porque ela não ama os seus filhos ou a sua casa, mas porque ela está exausta. Você se identifica com isso? Fala pra mim. Eu tenho certeza que, olha, praticamente certeza que todas nós já passamos por isso. Todas nós já passamos por isso. Diz pra mim. Os filhos sentem. E os filhos sentem o quê? Rejeição. Só que você tá ali dando o seu máximo, fazendo a sua força máxima, mas usando a força equivocada, em desequilíbrio. Olha, a colaboração da Miriam aqui. Muito em outros tempos antes da terapia. Terapia, gente, é vida, é autoconhecimento. Terapia é cuidar da sua alma, das suas emoções. Será que você não tem se perdido dentro de si para não decepcionar os outros? E é só você quem pode se encontrar. Não terceiriza essa função. Essa responsabilidade, ela é sua. Gente, o feminino curado, ele ensina a amar. Já pensou nisso? E esse conhecimento vai transformar as suas gerações. Talvez você tenha vivido num ambiente, vindo de uma família, que você não recebeu acolhimento, que talvez os seus pais, a sua mãe não te ouviram. Só que hoje, através desse olhar, você é a mulher, é a pessoa que decide fazer diferente.
é decisão. Não é olhar para trás e ficar falando, mas eu não tive isso, e aquilo. Eu sei que doeu muitas vezes, eu sei. Mas hoje você cresceu, então hoje você que está me assistindo aqui, você pode decidir fazer diferente. Você pode honrar a sua família de origem, mas decidir não repetir as mesmas dores. Você deve e pode honrá-los sem decidir levar para gerações seguintes os mesmos padrões emocionais negativos. O excesso também vai fazer você não ter paciência, mas daí, se você vem de uma família que não te ouviu, que não conseguiu dar isso para você, e você decidiu fazer diferente, hoje quando você para o que você está fazendo para ouvir o seu filho, mesmo estando cansada, você está quebrando um padrão. Eu falei para uma cliente ontem, a hora que você descobre o padrão, que foi o que aconteceu naquele momento, ela descobriu o padrão. Perfeito, ela percebeu. A partir da percepção, você vai ter que agir. Porque desde o momento em que você percebe o padrão, mas você não age, você vai viver uma frustração. Então toda percepção, toda vez que você percebe algo, identifica, você deve agir conscientemente, fazendo contrariamente, quebrando esse padrão. Quando você pede perdão, você está ensinando os seus filhos o que é humildade. Entende que você pode fazer diferente? E presta atenção, uma mulher curada, ela não é uma mulher perfeita. Entenda bem isso. Ela é consciente. Uma mulher curada, ela não é perfeita, ela é consciente. Anote isso. Se você estiver anotando no seu caderno, comente aqui. Uma mulher curada é uma mulher consciente. E essa consciência já basta para que você transforme aquilo que precisa ser transformado. Entende o poder dessa observação, dessa percepção, dessa consciência? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se permite ser cuidada? Ou você só cuida dos outros? Responde essa pergunta para mim. Você se permite ser cuidada? Ou você só cuida dos outros? Fala para mim. Gente, qual é a força do feminino? Amabilidade, sensibilidade, acolhimento, gentileza, beleza. Beleza. Como é a sua casa, o seu lar? Tem o seu toque? Aquele toque feminino? A beleza sua está ali? Estou dizendo de luxo. Estou dizendo do teu toque. Fala para mim, pense nisso. Você é uma pessoa que acolhe? Ou você só chega gritando porque está exausta? Há força no feminino. E talvez esta força, que não é uma força bruta, ela esteja faltando aí na sua vida. Olha aqui, se eu não me policiar, eu só cuido dos outros. Olha aqui, traduz policiar como observar, atentar, estar consciente. Isso vai mudar a sua vida e, consequentemente, mudar a sua família, os seus filhos. Gente, eu quero falar para você sobre uma mulher, talvez você pode falar assim, poxa, mas eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa determinada, eu trabalho, perfeito, isso não implica que você não tenha essa sensibilidade, que você não precise usar essa amabilidade, esse acolhimento. Sim, está em você, você é mulher, você tem. Eu quero apresentar para você uma mulher bíblica, que é força, é símbolo de um feminino forte, justo e espiritual. É possível. Essa mulher você vai encontrá-la em Juízes, capítulo 5, versículo 7. Ela chama Débora. Olha o que diz nesse versículo. E surgiu Débora, mãe em Israel. Mãe em Israel. Débora, ela não ficou famosa pelos seus filhos. Ela ficou conhecida por gerar coragem,
sabedoria, sabedoria, gente, justiça para o povo de Israel. Ela foi mãe porque ela protegeu, porque ela ensinou e porque ela potencializou, ela levantou o seu povo. Tudo isso está em você. Tudo isso está em você. Você pode ser a Débora da sua casa. Você é a pessoa que ensina, que levanta, ou aquela que agride, aquela que é dura com as palavras, aquela que não acolhe, aquela que só aponta o dedo. Você ensina, você levanta, você protege. Você pode ser a Débora da sua casa. Você pode ser a mulher que se posiciona com amor, com sabedoria, com sensibilidade, porém com verdade também. Porque cuidado com o acolhimento no sentido de negligenciar a correção. A correção sem amor, ela vira crueldade. Mas a correção com verdade, a correção com amor, você está manifestando o seu chamado. Então Débora, ela teve esse chamado e você pode ser a Débora da sua casa, ensinando, levantando, protegendo, como uma mulher forte, porém sábia. A força na sabedoria, a força na sensibilidade, a força no acolhimento, a força na paciência, a força na beleza. Esses são os atributos femininos que ao longo dos anos têm se perdido e nós temos que resgatar isso. Nós temos que voltar isso para as nossas casas. Nós temos que resgatar esse feminino, temos que curar esse feminino para curarmos as gerações. Interrompermos ciclos de dor, ciclos dessa perda do poder do feminino, desse acolhimento, dessa gentileza, deste colo, porém com força, com verdade. Gente, é lindo demais aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. E, infelizmente, isso se perdeu ao longo dos anos. Não se amoldem a este mundo. Muitas mulheres perderam essa força do feminino por estarem se amoldando à sociedade, dizendo que a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo. O que Deus fala? Entende? E eu quero dizer para você aquilo que está em Provérbios 31, 25. Ela se reveste de força e dignidade. Sorri sem medo do futuro. Olha que versículo. Sorri sem medo do futuro. Uma mulher que está preparada, consciente das suas forças, consciente do seu chamado, confiante. Sorri sem medo do futuro. Ou seja, o que vier, eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, eu sei quais forças eu tenho, eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o meu propósito. Vou temer por quê? Agora, o que traz medo? O desconhecido. O desconhecido, ele traz medo. Mas se você tem em si esse entendimento da sua identidade, daquilo que você foi capacitada a fazer, quais são as suas forças, você está revestida, vestida, não é vestida de luxo, força e dignidade. Quem entende a sua força e aonde está a sua força e quais são as suas forças, ri sem medo do futuro. Está preparada para enfrentar o que vier. Não é que não vai sofrer, que não vai ficar triste, que não. Não! Está preparada, porque sabe quem é. E que hoje, nessa véspera do Dia das Mães, que você se revista de força e dignidade. Que o seu sorriso volte. Porque o excesso de uma força masculina e a negligência dessa força feminina tirou o seu sorriso. Tirou a sua sensibilidade. Tirou essa beleza, essa leveza. O excesso de força masculina tira a sua leveza. Tira você da sua posição. E eu entendo que muitas vezes, sem esse conhecimento, nós tendemos a fazer isso. Mas que hoje o seu sorriso volte.
Não é que o seu sorriso volte porque está tudo resolvido, mas porque você decidiu confiar em Deus e cuidar de você. Resgatar. Escolha uma qualidade hoje, uma força sua, feminina. Talvez seja paciência. Talvez você possa sentar com o seu filho hoje e ouvi-lo, perguntar como as coisas têm acontecido, ouvir. Talvez há quanto tempo você não faça isso. Talvez você diga, não, mas eu faço. Glória a Deus por isso. Mas outra sensibilidade, então, beleza. Você tem colocado um toque feminino na sua casa, uma florzinha, arrumado a mesa com carinho, dito palavras doces para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo. Você tem valorizado o esforço das pessoas da sua casa? Ou você só tem dedos para apontar? Só cobrança? Porque viver num lar onde só há cobrança, uma hora ele desmorona. A sua força feminina é a força que gera, é a força que multiplica, é a força que equilibra, que traz a sensibilidade, que traz a leveza no momento em que as coisas estão pesadas. Qual foi a última palavra gentil que você dirigiu aos seus familiares? Quem sabe até para você. Quais são as palavras que você tem dirigido a você? Que talvez essas palavras tenham te deixado dura. De que vale o orgulho de dar conta de tudo se dentro está tudo quebrado? Gente, olha que frase mais poderosa. Que vale o orgulho de dar conta de tudo se dentro de você está tudo quebrado? Entende? Qual é a sua força, a sua qualidade que você vai escolher a partir de agora para usá-la? A sensibilidade de calar quando você quer destruir tudo. A sensibilidade de perceber o momento delicado de cada um da família, que cada um da família está passando, de oferecer ajuda. Isso é força. Isso é força. A força de um elogio, a força de um incentivo, a força de um acolhimento. Escolha uma e veja quais delas você talvez não tenha usado. De chegar ao teu filho e pegar ele no colo, independente do tamanho que ele seja, dizer o quanto ele é importante para você, o quanto você é feliz de ser mãe deles. Qual a sua força que você deixou e que talvez esteja impactando a tua casa de uma maneira negativa e que a partir de agora você vai usá-la intencionalmente, conscientemente. Lembra? Mulher curada não é uma mulher perfeita, mas é uma mulher consciente, que faz as suas, que age intencionalmente. Viu a mulher de Provérbios? Ela ri do futuro, porque ela não faz as coisas sem preparo. A vida dessa mulher, eu entendo que é uma vida intencional. Ela já levanta sabendo o que ela vai fazer. E é muito mais difícil ser pega de surpresa assim, você concorda comigo? É muito mais difícil você ser pega por uma situação difícil se você já se preparou, agiu com intencionalidade. Então, que o seu sorriso volte, que a sua força seja restaurada, redirecionada, achada. Porque as coisas só funcionam bem quando elas estão no lugar. Parece uma frase tão simples, mas talvez uma força usada no lugar errado, do jeito errado, pela pessoa errada, ela não vai ter o propósito cumprido, ela vai destruir, ela não vai fortalecer. Mas a coisa certa, no lugar certo, pela pessoa certa, aí ela cumpre o seu propósito. Então eu quero que você deixe nos comentários para mim: eu sou uma mulher curada e a minha cura abençoa as minhas gerações. Quero que você que está ouvindo essa live compartilhe e escreva na live, nos comentários: eu sou uma mulher curada e a minha cura abençoa as minhas gerações. Que o Senhor te abençoe e faça com que você consiga despertar para os dons, talentos e a força do feminino que o próprio Pai, que o próprio Deus
plantou aí em você. Se essa palavra falou com você, tocou o seu coração, compartilha. Compartilha com outras mulheres, que você seja o elo, um dos elos dessa restauração. Obrigada, eu sou uma mulher curada e a minha cura abençoa as minhas gerações. Declare isso, gente, declare isso. A neurociência diz que quando nós declaramos, nós transformamos o nosso padrão mental. É muito importante, a nossa palavra ela transforma e a declaração espiritual transforma o nosso espiritual. Declaram destinos. Entenda e leve isso a sério. Você foi plantada aí no seu lar para transformar, para gerar a sua casa, para gerar o ambiente, para gerar o futuro da sua geração. Não negligencie esse chamado. Não abra mão dessa força, mas é a força correta, do feminino. E a hora que você fizer isso, me marque nos stories com essa palavra ou com aquilo que mais te tocou. Vamos espalhar, gente, vamos espalhar palavras de vida. Tem tanta palavra de morte, de dor sendo espalhada. Você quer ser conhecida pela pessoa que espalha palavras de vida ou pela pessoa que espalha palavras de morte? Então vamos espalhar. Posso contar com você? Então eu quero que você tenha um domingo abençoado, com entendimento, que é muito mais do que uma homenagem, é muito mais do que um dia pré-estabelecido pela sociedade para celebrar. É um dia de honra e de consciência de quem realmente nós somos, quais as forças que temos, se temos negligenciado essas forças e a partir de agora usá-las com intencionalidade. Eu sou uma mulher curada, glória a Deus. Queridas, Deus abençoe vocês, dê um dia de paz e uma transformação genuína, verdadeira e consciente a partir da sua vida. Em nome de Jesus. Um beijo grande para vocês. Shalom.